Pretty Little Liars Original Sin começou melhor do que eu esperava e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o que eu achei dos 3 primeiros episódios da série. Já adianto pra vocês que a série tem cenas bem fortes e chocantes pra aguçar a nossa curiosidade pra gente tentar descobrir quem é A. Pretty Little Liars Original Sin me surpreendeu bastante nesses 3 primeiros episódios da série de uma forma bastante positiva. Eu já fiz vídeos tanto no meu outro canal, o Ingresso VIP, como aqui também, falando um pouco sobre as minhas expectativas sobre a série. E pra ser honesta com vocês, as minhas expectativas não estavam muito lá em cima, principalmente por conta da série ter aqui, né, na sua criação, o Roberto Aguirre, que é o mesmo criador de Riverdale. Mas eu também falei que eu ficaria muito feliz em estar completamente errada sobre o resultado dessa série, que seria muito legal se nós fôssemos surpreendidos de maneira positiva, e pelo menos até aqui, nesses 3 primeiros episódios, foi exatamente isso que aconteceu. E olha pessoal, se você tá acompanhando ou ainda não assistiu os episódios, não perde tempo, eu vou deixar aqui na descrição o link do HBO Max para você se tornar assinante e assistir não só a Pretty Little Liars Original Sin, mas também para você assistir a série original. Inclusive tem lá o primeiro episódio de Original Sin grátis para você assistir. Além disso, como você sabe, a HBO Max tem conteúdos de bastante qualidade, então tem lá outras séries e filmes muito bons para você assistir, para você maratonar, então não perde a chance. Se você ainda não é assinante, o link vai ficar aqui na descrição para você. Bom, e pra gente já começar a falar de PLL Original Sin, eu quero lembrar você de que essa série tem algumas diferenças com a série original, começando que essa aqui é uma série mais adulta. Eu deixo esse aviso aqui pra você, só pra você ter uma ideia do que você vai encontrar aqui nesses episódios. Na minha opinião, as mudanças que foram feitas aqui foram mudanças positivas, não só em relação à abordagem da história, né, que é mais adulta, as próprias cenas de terror também são um pouco mais fortes do que o que a gente tinha lá na série original. Isso pra mim foi algo bom, deu um tom um pouco mais aterrorizante aqui pra série. Ainda assim, a classificação indicativa da série é de 14 anos, então dá sim pra você acompanhar de boa. Eu, por exemplo, não sou muito tolerante a certas cenas de terror e aqui eu curti bastante o que eu vi. Uma outra coisa que eu achei interessante foi a caracterização de A. A gente basicamente tem aqui um ser humano, né, que mais parece um armário. Cara, esse A é completamente grande, tem um porte que parece bastante ser um porte masculino e olha, sinceramente, se A for mulher, a gente vai ter que ter uma boa justificativa aqui pra esse shape, né, que parece de lutador de MMA, parece mais um corpo masculino. Além do porte físico, que por si só já é mais ameaçador, a gente tem toda a parte psicológica da coisa e as próprias atitudes de A que são bem cruéis aqui nessa série. Para você ter uma ideia, já no primeiro episódio, pouco antes dos 10 minutos, a gente tem aqui a nossa primeira vítima de A e nesses 3 episódios a gente vai ter algumas mortes acontecendo, então a gente pode ver que esse A aqui de fato não tá para brincadeira. O personagem passa uma vibe meio de serial killer, né? Ele vai ali correr atrás das nossas liars, além de outras pessoas aqui na lista dele. Além disso, a produção da série de forma geral tá maravilhosa, a HBO tá de parabéns com o que tá fazendo aqui, a fotografia é bastante bonita, as cores também combinam bastante para poder criar todo esse clima aqui de terror que a gente vem tendo nos episódios. Isso tudo não é necessariamente uma novidade, porque nós já tínhamos sido avisados que a série realmente ia ter esse clima mais aterrorizante e realmente até o momento está conseguindo entregar isso não só com as cenas em si, mas com toda a composição e produção da série. E olha, por falar em clima aterrorizante, de cara eu já curti bastante a abertura da série. Nos 3 episódios eu não pulei nenhuma vez a abertura porque eu achei muito bacana o que eles fizeram com o arranjo da música de abertura da série original, que eles usaram aqui também. Enfim, as cenas, a música, tá tudo muito bem arranjado ali para combinar perfeitamente com a série, então eu curti bastante desde a abertura até todo o resto da produção. Bom, mas vamos falar aqui da história, né, que é o que todo mundo quer saber também, o que tá acontecendo aí. A gente já começa a primeira cena do ano de 1999, onde acontece a tragédia envolvendo as mães das nossas liars. As mães das meninas estão participando de um baile de virada de ano e provavelmente elas têm alguma ligação com o que aconteceu com a Angela Waters. Isso também vai ter ligação com o que A vai começar a fazer na atualidade.
continuidade. O primeiro episódio é um bom episódio, mas pra mim os episódios 2 e 3 foram mais emocionantes, trouxeram coisas bem mais interessantes pra gente ver aqui sobre as nossas Liars, sobre todo esse mistério que tá sendo construído aqui na série. E falando sobre as nossas protagonistas, né, as novas 5 Liars, a gente tem a Imogen, que é a nossa Liar principal. Ela está grávida e vai passar já por uma tragédia aí desde o primeiro episódio. A série não revelou muito sobre a personagem, eu não sei qual foi a impressão que vocês tiveram, mas pra mim a Imogen tem vários segredos que provavelmente vão ser revelados ainda pra gente, né? E ela me passa uma vibe ali meio de Sansa, né? Um pouquinho de Alicent, talvez ali ela esteja escondendo coisas que a gente não sabe ainda. Não sei se ela realmente é toda essa mocinha que ela aparenta ser pra todo mundo. Parece que tem ainda alguma coisa oculta sobre ela que a série vai revelar. As outras 4 Liars também ainda têm os seus segredos que ainda não foram completamente revelados pra gente. Parece que a Minnie passou por uma espécie de trauma, não sei, alguma coisa ali que a série ainda não contou. A Tab tem umas atitudes ali bem esquisitonas, né? Espiando os caras ali no banheiro. Não sei, não faço ideia de qual é o objetivo dela. Eu espero que tenha uma justificativa muito plausível pro que ela tá fazendo, porque pra mim não faz nenhum sentido, além de ser uma atitude bem bizarra e ser crime também. De todas as Liars, a história que mais me chama a atenção, sem dúvida nenhuma, é a da Imogen, não só pelo mistério ali envolvendo a mãe dela, a questão da gravidez, que também ainda não foi revelado quem é o pai, mas também por toda a situação ali da relação dela com a Karen e também com a Kelly, né, que são ali as irmãs gêmeas. Eu curto pra caramba essa história de frenemy, então eu acho que a série tem tudo pra abordar isso de um jeito interessante pra gente, então a história dela pra mim é a mais interessante até o momento. Eu espero que a série também consiga dar um bom equilíbrio para as histórias das outras Liars, né? Eu espero que a série consiga dar um equilíbrio maior também com a história das outras Liars, né? E que a gente possa também ter um pouco mais de simpatia com elas. Eu não sei se vocês também tiveram essa mesma sensação que eu, mas por enquanto a história que mais me chama a atenção é a da Imogen. A cena onde as 5 Liars recebem a fatídica mensagem de A ameaçando todas elas ao mesmo tempo ocorre aqui no segundo episódio. Eu gostei do contexto em que isso aconteceu, ali no baile, no meio da tragédia. A edição também mostrando as 5 ali ao mesmo tempo recebendo a mensagem foi legal, mas ainda assim eu acho que faltou ainda alguma coisa a mais pra essa cena ser tão icônica quanto foi no primeiro episódio ali da série original. E por falar no contexto em que isso aconteceu, a gente tem a fatídica cena onde uma das irmãs gêmeas é morta por A. Mas eu não sei vocês, depois da minha formação de 7 temporadas em PLL, eu fiquei com uma pulga atrás na orelha sobre quem de fato morreu, e pra mim quem morreu mesmo foi a Kelly. A gente sabe que as irmãs gêmeas costumavam trocar de identidade, né? A coisa mais comum que acontece até mesmo na vida real, irmãos gêmeos trocar de identidade, dependendo ali da circunstância, né? Isso pode acontecer. Então pra mim aconteceu ali uma troca e a gente acha que foi a Karen que morreu, mas na verdade foi a Kelly. Isso por conta não só do que pode acontecer na vida real, mas muito também pelo contexto dos livros, né? A gente sabe que houve também aquela troca ali das irmãs, então é muito provável que quem tenha morrido de fato aqui tenha sido a Kelly. Além disso, eu acho que faz muito mais sentido a Kelly ter morrido e não a Karen, já que a treta toda ali da Imogen era com a Karen. A série mostrou pra gente um pouquinho dessa relação aí das duas, né? Mas eu acho que seria bem interessante se a série continuasse explorando isso e se a gente pudesse entender um pouco melhor o que aconteceu aí entre elas. Mas se eu estiver enganada, né? Pode até ser que os roteiristas queiram misturar aí essa coisa toda de amizade, de inimizade com a Imogen, colocando a Kelly ali no meio. Enfim, não sei exatamente o que eles estão planejando fazer pra isso. Eu acho que seria legal também se fosse a Kelly, não teria problema nenhum se realmente ela tivesse sobrevivido, mas eu de fato gostaria que fosse a Karen pra gente poder conhecer um pouco melhor aí a história das duas. Sobre os casais e possíveis casais aqui da série, honestamente eu não me apeguei ainda a ninguém, eu acho que ainda tá cedo pra isso, ainda tem muita coisa pra série mostrar pra gente, e olha, de fato eu tô bem mais interessada em descobrir um pouco mais sobre a relação de amizade e inimizade da Imogen com a Karen do que nos casais que foram apresentados aqui, que até o momento não foram lá tão interessantes. Então até o momento esses 3 episódios foram bem satisfatórios, com exceção de alguns exageros ali que eles colocaram na personagem da Tab, com um excesso de falas sobre referências de filmes de terror. Eu acho que dava pra eles terem pegado um pouco mais leve com isso, né? Todo o tempo ela repetindo aquelas frases ali, ficou um pouquinho repetitivo, mas tirando isso, de forma geral foram 3 bons episódios. Além disso, o roteiro até o momento parece
parece estar bem redondinho. A gente vai ter aqui 10 episódios nessa temporada, o que pra mim é algo bom, porque não dá margem pra eles ficarem enchendo linguiça com coisas que são desnecessárias. Olha, eu espero não estar sendo emocionada demais e que a série consiga manter essa qualidade até o final da temporada. Galera, se você não for inscrito ainda aqui no canal, vem fazer parte da comunidade Império Team, se inscreva aqui porque a gente vai acompanhar toda essa primeira temporada aqui no canal e eu vou trazer vídeos pra vocês. A gente se vê então no próximo vídeo, galera, e até lá!